Na sequência das entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia, agora será a vez do Adriano Zago, do PTB. Adriano Zago nasceu em Uberlândia, filho de um torneiro mecânico e de uma professora. Tem 47 anos, advogado, cristão, casado com Vanessa, pai de Isaac e de Ana Vitória. Tem a política como uma vocação, por entender que a sua atuação como agente político pode transformar a sociedade. Está em seu terceiro mandato como vereador, tendo como proposta básica a defesa incondicional pelos direitos. Já foi candidato a deputado federal e disputa pela primeira vez a prefeitura de Uberlândia, tendo como candidata a vice-prefeita a professora aposentada da Universidade Federal de Uberlândia, Sônia Maria dos Santos, que foi uma das criadoras do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, CEMEP. Bom dia, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar início a essa entrevista com a seguinte pergunta. A Constituição entende que o Brasil é um país laico. O candidato ao executivo entende o que seja a laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Inicialmente, eu quero agradecer à Rádio América, aqui na pessoa dos padres Sérgio Anchieta, padre Márcio e também do bispo Dom Paulo. Dizer que tenho muito carinho por esta igreja, aqui Nossa Senhora da Aparecida, onde eu iniciei a minha vida cristã. Morava aqui no bairro Martins, né? Como dito, eu como pipoca até hoje aqui do filho do seu Geraldo há 40 anos. Então, felicidade de retornar a esta casa. Como dito, a liberdade religiosa ela é um dos pilares também da reforma protestante, né? Que é onde eu me encontro hoje, a fé que professo, né? Sou um cristão evangélico, mas, como dito, iniciei a minha vida cristã aqui na Igreja Católica. E tenho um grande carinho e agradeço por tudo isso. Sou advogado, né? E por isso também devemos respeitar o que está previsto na Constituição. Mas nos compete lembrar que, não obstante o nosso país ser um país laico, nosso país é eminentemente cristão, né? Mas nós respeitamos todas as liberdades de crença, mas não somos um país ateu, né? Pelo contrário, quase aí 90 e tantos %, né, que professam a fé em Cristo Jesus. E nós defendemos isso e respeitamos as demais crenças. Candidato, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana por meio da justiça social e dos direitos sociais, assim como está preconizado no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Pergunto, como seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Uberlândia pretende atender estas duas necessidades fundamentais da população? Os candidatos, eles têm um mote, um slogan de campanha. O nosso é justamente um governo de justiça, que é um governo para todos e para todas, sem exceção. Nós respeitamos muito isso. Sou um defensor de direitos. Como vereador por 3 mandatos, o nosso slogan é em defesa dos direitos, direitos esses bem lembrados pelo senhor, previstos no artigo 6º, que são os direitos sociais, e estamos sempre trabalhando por esses direitos. Na questão da saúde e da educação, obviamente que isso consta do nosso plano de governo. Nós temos 5 agendas
no nosso plano de governo, que é a agenda da gestão, da economia, a agenda físico-territorial, a agenda social, que dentro dela está a saúde, e a agenda da educação. A educação, sem dúvida, é uma prioridade, porque sem ela nós não temos como reivindicar os demais direitos. A agenda social, por sua vez, de igual forma, nós precisamos oportunizar as pessoas que tenham a igualdade de oportunidades, o que é muito desigual hoje no nosso país e, consequentemente, na nossa cidade. Nós precisamos melhorar essas condições. Então, isso é prioridade no nosso governo. Eu posso citar um exemplo de uma agenda social, que é um trabalho que nós já desenvolvemos há vários anos, antes mesmo de eu ser um agente político, que é com pessoas em situação de rua e também em situações de vulnerabilidade. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia, politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Diríamos, um político profissional, educado eticamente e tecnicamente bem, certamente agirá convenientemente bem na função de prefeito. Pergunto, o senhor como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Uberlândia, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? Sim, eu tenho o costume de dizer, inclusive, que sou advogado por formação e político por vocação. Diferentemente de muitos, eu fiz o curso de Direito exclusivamente para ser um agente político. Cabe lembrar que eu não venho de uma família de tradição política. Eu fui sendo atraído para a política ao longo dos anos pelo trabalho que desenvolvia como ser humano, como cristão, e pessoas próximas sempre incentivando-me a ingressar na política. Depois de um tempo de oração, de confirmação da parte de Deus, em 2008 eu disputo a minha primeira eleição, mas antes disso me preparei, fazendo o curso de Direito. Obviamente que tenho escritório de advocacia, mas, repito, fiz o curso pensando em ser um agente político. Então, me sinto verdadeiramente preparado, considerando, inclusive, 3 mandatos como vereador, em que conheço os problemas da cidade, as necessidades da população, ando muito pela cidade de Uberlândia. E a questão ética, primeiro ela vem da família, da formação cristã que eu tenho, o temor a Deus e o compromisso que fiz com a minha família. O tempo aqui nos permite, quando fui pedir a autorização ou a bênção dos meus pais para ingressar na política, o meu pai foi muito objetivo ao dizer que, falou, meu filho, você está escolhendo um caminho muito difícil, muito complexo, mas eu confio em você. Mas lembre-se que você tem o meu sobrenome. Então isso é muito forte, e eu disse a ele, falei, pai, o meu compromisso primeiro é com Deus. Honrando a Deus, eu estarei honrando o nome da nossa família. Então, mesmo estando num ambiente tão hostil, tão complexo, tão desacreditado pela população, a gente tem cumprido com o nosso dever ético, moral, cívico e também com muita eficiência. As pesquisas mostram à população, não é eu estou dizendo, que nós temos um dos mandatos mais atuantes da Câmara Municipal. E como prefeito, estou realmente preparado. A cidade de Uberlândia ainda possui um alto déficit habitacional, além de milhares de famílias morando de aluguel. Isto pode ser observado nas centenas de famílias morando nos assentamentos urbanos do nosso município. Qual é a política habitacional do seu programa de governo? Excelente a pergunta. De fato, temos aí um déficit
que passa das 50 mil pessoas que estão inscritas nos programas habitacionais da Prefeitura. Nesse mandato atual, o governo não fez nenhuma casa, nenhum programa habitacional, isso agravou ainda mais a situação. Há eu diria, um preconceito, você disse dos assentamentos, que em Uberlândia tem muitos, né? Mas é um direito social garantido pela Constituição, que nós falamos na pergunta inicial, um direito social, né, no artigo 6º, a questão da moradia. Como vereador, e aprovamos alguns projetos enviados pelo Executivo que regularizaram alguma dessas ocupações. O mais recente e maior da América Latina, diga-se de passagem, o do Glória, o assentamento do Glória, com quase 15 mil famílias, uma área federal que foi negociada e agora está em processo de regularização e de infraestrutura. Cabe lembrar àqueles que nos ouvem e nos assistem que essas pessoas não vão pagar pelos seus lotes. Não é de graça. Mas, num primeiro momento, tiveram que fazer essa ocupação numa forma de protesto para terem o direito à moradia que é garantido pela Constituição. No nosso plano de governo, nós pretendemos, não como um favor, mas, sobretudo, como um dever, criar essas políticas públicas para diminuir esse déficit. Se não pelo governo federal, como é mais conhecido do programa Minha Casa Minha Vida, hoje mudando de nome, né, para a Casa Verde e Amarela, mas o objetivo é o mesmo, mas também fazendo parcerias com a iniciativa privada. Uberlândia tem muitos vazios urbanos que podem ser usados para esse fim, principalmente na forma horizontal, né, que são apartamentos que você pode atender o maior número de pessoas, porque quando a gente anda margeando a cidade, que é o nosso objetivo também, que é fazer um governo de fora para dentro, você vê o quanto isso é complexo, quantas pessoas estão em situação precária, a exemplo do Maná, que nós tivemos lá na semana passada, uma parte é regularizada, outra não tem saneamento básico, não tem energia, então é muito triste e é para isso que a política serve, é para poder atender essas pessoas e dar uma resposta. Então tenha certeza que o nosso governo atenderá e terá prioridade nessa questão habitacional. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos na cidade de Uberlândia? Padre Sérgio, não só na cidade de Uberlândia, mas no Brasil como um todo. A legislação eleitoral veda justamente porque isso daria vantagem a um determinado candidato quando você tem um segmento que o apoia. Nós sabemos historicamente, dizem-se muito que religião e política não se discute. Não é verdade. O que nós temos que diferenciar é a diferença de Estado e Igreja, né? Isso nós defendemos, né? O Estado não interferir na Igreja e a Igreja não interferir no Estado. É certo que nós temos hoje muitos cristãos envolvidos, né, trabalhando na política, né, seja na política partidária, ou seja com o mandato de vereador, deputado, enfim. Mas realmente nós temos que tomar esse cuidado, não só pela legislação, mas para não influenciar na decisão dessas pessoas, porque o que a igreja deve fazer, seja igreja católica ou evangélica, é a conscientização dos seus fiéis, dos seus membros, né? A educação cívica, a responsabilidade que temos
como cristão, como povo de Deus, na democracia. Mas, de fato, influenciar, direcionar um candidato realmente não é o correto, e isso acontece, né? Nós sabemos que tem candidatos que sequer fazem campanha, porque a própria denominação, a própria instituição dele o elege. Qual é o interesse disso? Nós sabemos que temos igrejas que têm até partidos políticos. Então, isso não é reino. A igreja não tem que estar envolvida com isso. Repito, a igreja não é apolítica, mas ela deve ser apartidária. E isso nós defendemos, né? E eu vejo, exemplo, nós estamos aqui falando com vocês da Igreja Católica e vocês fazem isso muito bem. O exemplo é essa entrevista, né, que vai passar pelos seus canais de comunicação, que é a conscientização. Mas eu nunca vi a Igreja Católica, não estou aqui, não preciso fazer média com vocês, eu nunca vi a Igreja Católica pegar uma pessoa e falar que é candidato da igreja. Não, lembrando, né, Deus não precisa de representantes na política, né? Ele é soberano, Criador dos céus e da terra, mas Ele nos oportuniza aqui na terra, né, como um instrumento nas suas mãos, de trabalhar com a política. Mas o que a igreja deve fazer, como dito, é essa conscientização. A cidade de Uberlândia já apresenta as consequências dos cortes em políticas públicas do governo federal, a qual se reflete no desemprego, subemprego, na realidade dos vendedores ambulantes e dos moradores de rua. Pergunto, como seu programa de governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social? Padre Márcio, esse é uma promessa antiga na cidade de Uberlândia, a questão do restaurante popular. Precisamos. Eu falei anteriormente que eu estive no Maná, no assentamento Maná na semana passada, e almocei numa cozinha comunitária. É sempre isso, aqueles que menos têm são os que mais doam, né? A cozinha comunitária da tia Cida, ela serve em média 80 refeições por dia para aquelas pessoas ali do Maná que só tem aquela refeição por dia, diga-se de passagem, muitas delas, né? E ela faz isso sozinha numa situação muito difícil. Então o poder público, ele tem que, de fato, investir nisso, né? Nós pretendemos fazer isso, porque isso já é uma promessa, como eu falei, e por conta da pandemia, isso se agravou ainda mais, né? Existem muitas pessoas na informalidade. Nós respondemos aqui sobre a questão habitacional, que é o segmento que mais gera empregos, e como nós não temos, esse mercado está desaquecido, hoje as pessoas estão lá na Praça Tubal Vilela, vendendo meias, vendendo frutas, para poder manterem a sua subsistência. Essa questão econômica é uma prioridade logo no início do nosso governo. Nós precisamos sentar com a iniciativa privada para encontrar caminhos de trazer a economia à sua normalidade, o que não é fácil, né? É um desafio para qualquer gestor, por conta do agravamento da pandemia. Mas o nosso governo, como eu disse, de justiça social, pretendemos não só nessa área de promover como dito, o social da questão do restaurante, mas fazer uma parceria com o que já existe, com as entidades do terceiro setor que já promovem um serviço de grande relevância para a cidade, porque eu tenho o costume de dizer que o terceiro setor é aquele braço onde o Estado não consegue chegar. Então nós precisamos empoderar cada vez mais essas instituições para minimizar esses problemas sociais na nossa cidade. Senhor candidato, o senhor entende que a causa ecológica é justa? De que forma implantá-la? O nosso governo já traz no próprio plano, né, de governo o nome. É um Plano Municipal de Desenvolvimento e Sustentabilidade.
estamos compromissados com a sustentabilidade. Nós temos uma agenda específica para essa questão ecológica e ambiental. Infelizmente, hoje, a geração nossa ainda não temos essa cultura sustentável, é muito difícil conscientizar as pessoas nesse sentido. Eu vou citar um exemplo que talvez, me desculpem, não sei se vocês sabem, mas é exemplo do lixo da cidade em Uberlândia, né? Uberlândia gasta 60 milhões de reais por ano para poder enterrar lixo. Eu falo que está enterrando dinheiro, porque a nossa coleta seletiva ela não chega nem a 5%, o que é um crime ambiental e, consequentemente, um crime financeiro. Nós poderíamos estar usando esse recurso para promover o que nós tivemos recentemente, uma reunião com os recicladores, promover essas famílias que a situação deles é subhumana, a forma como eles trabalham, né, de profunda vulnerabilidade, e a gente poderia estar usando esse recurso para isso. Sem contar que nós precisamos entrar na era da tecnologia, né? Eu tenho falado que Uberlândia está no século XX, né, na questão da era do conhecimento, da tecnológica, de outros tipos de energia fotovoltaica. A prefeitura gasta muito com energia e gasta errado, gasta mal. Os nossos parques, nosso mandato como vereador é autor de uma denúncia no Ministério Público sobre a devassa que estão fazendo com as árvores da cidade de Uberlândia, cortes desnecessários, supressão de árvores desnecessárias, porque nós sabemos que isso é para atender um contrato da prefeitura. Então nós precisamos promover a cidade de Uberlândia para as futuras gerações ecologicamente. O nosso plano de governo contém a criação de mini parques ao redor da cidade, nos bairros mais periféricos, dando uma opção para essas pessoas que não têm condições de sair lá do Canaã para vir fazer uma caminhada no Parque do Sabiá. Então a gente tem que dotar a cidade desses parques, um plano municipal de arborização, né? Tudo para evitar esse efeito que nós estamos passando. A questão dos ônibus elétricos, melhorar o sistema de transporte, priorizar as ciclovias e não só os carros. Então tudo isso contribuirá para essa questão ecológica da nossa cidade. A pandemia mostra grandes fraquezas em nossa cidade, como saneamento, saúde e emprego. Como minimizar os desafios destes setores? Uberlândia é tida, né, a cidade de Uberlândia, como uma cidade com 100% de saneamento. Sim, nos bairros em que são regularizados, que hoje são quase 80 na cidade de Uberlândia. Mas como a gente tem uma topografia muito privilegiada, uma cidade plana, Uberlândia nós não temos o conceito de favela. Quando você fala favela, automaticamente vem aquela questão que é morro, né? Mas aqui em Uberlândia nós temos favelas, né? Basta andar às margens da cidade que não tem estrutura nenhuma. Quando nós falamos em fazer um governo de fora para dentro, é trazer essas pessoas que estão de fora para dentro da cidade, para esse espaço urbano dotado de toda infraestrutura. E a questão da pandemia, ela agrava isso, mas a cidade de Uberlândia, ela, apesar de todas as dificuldades, ela continua prosperando. Nós temos um orçamento previsto para 2021 de 3 bilhões e 300 milhões. É um orçamento considerável. O que nós defendemos é uma melhor gestão desses recursos, né? Nós temos uma água muito boa que governantes do passado contribuíram sobremaneira para isso. Nós temos um reservatório que está prestes a ficar pronto, que é um maior empréstimo da história de Uberlândia, que foram quase 400 milhões de reais, que iniciou-se no governo passado, está para terminar ainda neste governo, que vai preparar a cidade de Uberlândia para quase 2 milhões de habitantes. Mas nós precisamos fazer chegar esse produto, né, que é o bem vital, que é a água, em outros locais da região.
Exemplo, recentemente um bairro considerado de classe média, como Santa Mônica, ficou dias sem água por conta de um problema de um reservatório. Então nós temos que resolver essas questões e preparar a cidade para o futuro. Nós temos um plano diretor que ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos, o nosso é de 2006, nós estamos em 2020, são 14 anos sem um novo plano. Então nós defendemos que uma cidade ela tem que ter planejamento. O nosso plano de governo não é um plano do Adriano Zago ou um plano do partido, é um projeto para a cidade. Ele pode ser, ele foi pensado para o futuro, né? Começando agora, o que não dá para ser executado em 4 anos, mas para ser executado no futuro. Agradecemos a presença do candidato pela entrevista e agora abrimos o espaço para que em 3 minutos faça as suas considerações finais. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade de estar com vocês. Estou muito feliz. Dizer para a população, para os nossos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, que estou preparado, disse aqui durante as perguntas, tenho a política como vocação e até uma missão que Deus tem me confiado ao longo desses anos. E hoje, na condição de candidato a prefeito, quero poder cuidar da nossa gente, né? Eu tenho andado pela cidade, tenho conversado com as pessoas estão muito sensíveis, elas precisam ser ouvidas, de ter um governo mais humanizado, aquele governo que vai falar com as pessoas e não, em grande parte, vê-las tão somente como um número, né? Mas estar atenta às reivindicações, às demandas desse povo. Não que eu não vá governar, eu falei que nós pretendemos e devemos fazer um governo para todos, mas nós precisamos trazer primeiro aqueles que mais necessitam do governo, né? Que estão carecendo de uma vaga na escola, de um remédio na farmácia da UAI, de uma cirurgia que não sai, né? De um exame. Então nós precisamos atender essas pessoas, precisamos ir aonde elas estão. Recentemente agora eu tive na casa de uma pessoa que foi vítima de toxoplasmose com 35 anos de idade, que os médicos a desenganaram, e hoje ela conseguiu vencer esse problema, mas está com as pernas atrofiadas, né? Com 35 anos de idade. É para essas pessoas que nós queremos governar, né? É um exemplo de pessoas que a gente quer governar. Então quero convidar você a acessar o nosso plano de governo, está nas redes sociais, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral de Minas, e é um verdadeiro plano que foi construído a várias mãos por diferentes profissionais, doutores, com mestrado, com doutorado, nessas 5 agendas que nós falamos. Queremos fazer de Uberlândia a cidade mais inteligente e transparente do Brasil, sem deixar de olhar para as pessoas, como eu disse, e priorizando, sobretudo, a educação. A nossa vice-prefeita é da Igreja Católica, atuante na Igreja Católica, e é uma PhD em educação e vai contribuir muito para esse processo educacional e que nós tenhamos a educação também como mola mestra da nossa cidade. Candidato, nós agradecemos a disponibilidade em nos atender, a você que nos acompanhou pelo rádio e internet e aos padres pela mediação da conversa, nosso muito obrigado.